Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Casaca Vascaína. Eu mesmo, Abimael Paiva, trazendo mais informações sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Vasco nesta 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de iniciarmos o vídeo, pessoal, peço que você deixe seu like, comenta a opinião de vocês aí, qual será o placar do jogo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares nos grupos de WhatsApp e também se inscreva no canal, que assim você vai estar me ajudando muito a crescer aqui na plataforma e mostrar que meu conteúdo é relevante para a torcida do Vasco. Pessoal, agora vamos falar aqui sobre o Vasco nesta 24ª rodada. O Vasco enfrentará o Atlético Paranaense pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, às 21 horas, em São Januário. O Vasco enfrentará o Atlético Paranaense, que será o mesmo adversário das quartas de finais da Copa do Brasil. Vou trazer aqui para vocês um retrospecto desse confronto de Vasco e Atlético Paranaense durante toda a história do Campeonato Brasileiro. Então, é um retrospecto aqui, obviamente vou falar de vitórias, de derrotas e de empates e de número de gols também. Vou estar falando para vocês aqui todo esse confronto Vasco e Atlético Paranaense. Ao todo, em Campeonato Brasileiro, tiveram 45 jogos. Desses 45 jogos, o Vasco venceu 17 partidas, o Atlético Paranaense venceu 16 e houveram 12 empates. Repetindo, Vasco 17 vitórias, Atlético Paranaense 16 e 12 empates. Pessoal, então podemos observar que sempre foi um confronto bastante equilibrado. O Vasco apenas uma vitória a mais em relação ao Atlético Paranaense. Jogos na casa do Atlético Paranaense foram 24 jogos, 14 vitórias para o Atlético Paranaense, 6 empates, e o Vasco venceu na Arena da Baixada, ou Liga Arena, apenas 4 vezes. Em São Januário, houveram 21 jogos, no qual o Vasco venceu 13 partidas, empatou 6 e perdeu 2 vezes. Ou seja, mais uma vez, ressaltando que sempre foi um confronto bastante equilibrado. Tanto que em ambas as casas, tanto em São Januário quanto na Liga Arena ou Arena da Baixada, como era anteriormente chamada, houveram 6 empates em cada estádio. Pessoal, uma outra observação a ser analisada aqui são os números de gols. O Atlético Paranaense, em todos os confrontos com o Vasco no Campeonato Brasileiro, marcou 68 gols. Apesar do Vasco ter uma vitória a mais que o Atlético Paranaense, o Vasco fez apenas 58 gols, ou seja, 10 gols a menos em relação ao Atlético Paranaense, porém, uma vitória a mais. Pessoal, uma outra perspectiva que nós devemos ter desse confronto no Campeonato Brasileiro, que é a próxima rodada, é o seguinte: nos últimos 10 jogos, observamos uma freguesia imensa do Vasco em relação ao Atlético Paranaense. Nos últimos 10 jogos, foram 6 vitórias do Atlético Paranaense, 3 empates e apenas uma vitória do Vasco. Repetindo, nos últimos confrontos, foram 6 vitórias do Atlético Paranaense, 3 empates e apenas uma vitória do Vasco. Então, pessoal, o Vasco tem o Atlético Paranaense nos últimos anos, não em todo o retrospecto, mas nos últimos anos aí, como uma pedra no seu sapato. E eu acredito que o Vasco esse ano tem totais condições, apesar de ter perdido no turno, né, que foi 1-0, aquele vacilo do Hugo Moura, que acabou sendo expulso, prejudicou bastante o Vasco. Perdemos no turno, mas no retorno o Vasco tem totais condições de vencer o Atlético Paranaense jogando em São Januário. Vai ser um confronto totalmente complicado, até porque servirá para poder analisar de perto e jogando ali como funciona o esquema tático do Atlético Paranaense, olhando já a Copa do Brasil. Ou seja, apesar de ser estratégia diferente, campeonato é uma coisa, Copa do Brasil outra, as estratégias serem diferentes, vai ser uma excelente régua para analisar o potencial do Atlético Paranaense e o potencial do Vasco, como ambas as equipes irão jogar em relação uma à outra. Pessoal, vale destacar também uma coisa bem importante. Eu fiz uma simples simulação e vou mostrar para vocês aqui agora como é que está a atual tabela do Campeonato Brasileiro. Vocês podem observar que o Atlético Mineiro é o 8º com 30 pontos, o Atlético Paranaense com 29 e embaixo em décimo o Vasco com apenas 28 pontos. Ou seja, Vasco e Atlético Paranaense é um confronto direto na parte de cima da tabela. Caso o Vasco vença e
e tenha uma sorte aí nessa rodada, ele pode chegar à 8ª posição. Eu fiz uma simulação aqui e vou dividir essa simulação com vocês. Vocês podem observar aí, no qual eu coloquei ali um empate do Atlético Mineiro com o Fluminense, ele chegando a 31 pontos, o Vasco vencendo o Atlético Paranaense de pelo menos 1-0. Mesmo que o Vasco vá a 31 pontos e o Atlético Mineiro também vá a 31 pontos, o Vasco ainda continuará à frente do Atlético Mineiro pelo número de vitórias, que o Atlético Mineiro tem apenas 7, melhor dizendo, e o Vasco passará a ter 9 vitórias, se assim acontecer. Ou seja, o Vasco deverá ganhar o Atlético Paranaense, pelo menos de 1-0 ali tá bom, já tá tranquilo, o importante é garantir os 3 pontos, e o Atlético Mineiro empatar ou perder para o Fluminense. Eu prefiro que seja um empate ali para o Fluminense também não escapar da draga que eles se encontram. Então, pessoal, mostrei aqui para vocês, se puder eu vou colocar aqui novamente, como ficaria essa vitória do Vasco e uma rodada ajudando o Vasco, como a gente subiria ali para a 8ª posição, chegando mais próximo ali à parte de cima da tabela, se distanciando de uma vez por todas daquela zona incômoda. Então, pessoal, essa é a informação que eu trouxe para vocês aí do Vasco. Eu espero que essa rodada dê tudo certo, tem tudo para dar certo. Ok? Um outro jogo muito importante para a gente também é Atlético Goianiense e Juventude, porque o Juventude está ali com 28 pontos, ou seja, o Juventude tem a mesma quantidade de pontos do Vasco. Se vencer o Atlético Goianiense e Deus o livre a gente empatar ou perder, seremos ultrapassados e automaticamente cairemos para 11º. Outro jogo também que deve ser visto é Red Bull Bragantino e Flamengo jogando no Maracanã. O Red Bull Bragantino vencendo e Deus o livre o Vasco perdendo, o Red Bull Bragantino seria outro time a também ultrapassar o Vasco. Mas vamos secar esse time aí, vamos ligar o secador aí para secar o Red Bull Bragantino, mesmo que seja contra o nosso rival, e secar também o Juventude contra o Atlético Goianiense. Vale torcer também para um empate entre Atlético Mineiro e Fluminense e, obviamente, uma vitória do Vasco em cima do Atlético Paranaense. Tudo para tudo ficar perfeito, para tudo ficar bonito e o Vasco cada vez mais se distanciar daquela zona incômoda e chegar próximo a, quem sabe, a uma pré-Libertadores. Não custa nada sonhar, sonhar é de graça e a minha perspectiva desse Vasco é que a gente continue crescendo na tabela. Por enquanto somos 10º, mas uma vitória pode nos colocar em 8º lugar. Então é isso, pessoal, que eu trouxe para vocês. Mais uma vez agradeço, peço que vocês curtam esse vídeo, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Mais uma vez agradeço, valeu, falou e até mais.